Segundo o modelo alternativo de personalidade apresentado no DSM-5, a partir do preenchimento do critério A, que fala do prejuízo funcional, a próxima etapa da avaliação é o critério B, a identificação dos traços de personalidade patológicos do indivíduo. Um traço de personalidade é uma tendência relativamente consistente ao longo do tempo na forma de pensar, sentir e se comportar, nas situações em que o traço pode se manifestar. Observamos aqui uma grande aproximação teórica entre o DSM e a terapia cognitiva. Por exemplo, uma pessoa com um nível muito elevado do traço de personalidade de hostilidade teria uma tendência a sentimentos frequentes de irritabilidade ou raiva, comportamentos grosseiros, maldosos ou vingativos, diante de situações minimamente provocativas, nas quais a maioria das pessoas não teria esse tipo de reação. Um ponto importante que o manual destaca e que tem relação com a psicoterapia é que a intensidade do traço pode mudar ao longo da vida. O nível de hostilidade, como no nosso exemplo, pode ser reduzido com o amadurecimento natural e com experiências de vida, como a própria terapia. Um aspecto que ajuda a reduzir o estigma dos transtornos da personalidade nesse modelo é o fato de que todas as pessoas podem ser localizadas em algum ponto do espectro dos traços. Isso quer dizer que os traços existem em todos os indivíduos em diferentes graus, deixando-se de lado a visão dicotômica de existir no doente e não existir no saudável. O espectro dos traços de personalidade também ocorre em dois polos opostos. O traço de hostilidade, quando levado ao outro extremo, pode se expressar como absoluta submissão ou passividade, que é igualmente disfuncional. Os traços de personalidade são também chamados de facetas de traço, pois descrevem aspectos mais específicos da personalidade. Por exemplo, o retraimento, a evitação da intimidade, a anedonia e tendência à depressão são considerados facetas de traço. Essas facetas formam um conjunto mais amplo de tendências de comportamento chamado de domínio. O modelo apresenta 5 domínios amplos de personalidade e 25 facetas de traço mais específicas. Esses domínios são manifestações disfuncionais do modelo de personalidade amplamente validado, conhecido como Big Five, ou modelo dos 5 fatores da personalidade. Os 5 domínios são afetividade negativa, distanciamento, antagonismo, desinibição e psicotismo. A afetividade negativa é descrita como um nível alto e persistente de emoções negativas como culpa, vergonha, raiva, ansiedade, depressão, preocupação. As facetas de traço desse domínio são a labilidade emocional, a ansiedade, a insegurança de separação, a submissão, a hostilidade e a perseverança em comportamentos autodestrutivos. O domínio antagonismo compreende comportamentos que produzem divergências com outras pessoas, incluindo insensibilidade às necessidades dos outros e exagero em relação à própria importância. Os traços relacionados a esse domínio são a manipulação, a desonestidade, a grandiosidade, a busca de atenção e a insensibilidade. A desinibição corresponde a comportamentos impulsivos, visando a gratificação imediata. As facetas são a irresponsabilidade, a impulsividade, a distratibilidade, a exposição a riscos e o perfeccionismo rígido. O psicotismo inclui uma ampla variedade de comportamentos e cognições estranhas ou excêntricas. Os traços relacionados são a excentricidade, a desregulação cognitiva e perceptiva e as crenças e experiências incomuns. Por fim, o domínio chamado distanciamento é caracterizado pela esquiva de experiências emocionais e interpessoais, bem como da expressão afetiva. As facetas de traço são o retraimento, a evitação da intimidade, a anedonia, a tendência à depressão, a afetividade restrita e a desconfiança. Os traços patológicos de personalidade e os prejuízos funcionais se aplicam a uma ampla faixa de contextos pessoais e sociais. Isso não inclui todos os contextos, porque mesmo os transtornos da personalidade apresentam algum grau de adaptabilidade em determinadas situações.
Os traços e os prejuízos funcionais são relativamente estáveis, mais estáveis do que os próprios sintomas. Essas características constituem os critérios C e D dos transtornos da personalidade. Além disso, o transtorno não pode ser melhor explicado por outra condição mental. Não é uma consequência do uso de alguma substância ou condição médica, e não é percebido como normal para um determinado estágio do desenvolvimento, como a adolescência. A utilização do modelo multidimensional de traço favorece a capacidade dos terapeutas de focar em várias áreas relevantes de variação da personalidade, específicas para cada paciente. Os clínicos podem examinar os 5 domínios em entrevistas, em conversas com os familiares e comparar os níveis de traço do indivíduo com os padrões da população e com o seu julgamento clínico. Isso permite que o terapeuta vá além das categorias diagnósticas fechadas e rígidas, tendo maior embasamento para a elaboração do plano de tratamento. É importante lembrar que esse modelo é apresentado no DSM-5 como uma proposta emergente de diagnóstico, justamente uma seção dedicada a ferramentas e técnicas para aprimorar o processo de decisão clínica.